Então, nesse momento, nós vamos dar início à palestra pública da noite de hoje. Como palestrante, nós temos o seu Antenor Veiga. Sempre, na última quinta-feira, nós temos o grande prazer de receber o nosso amigo, trabalhador, seu Antenor Veiga. Ele vai nos trazer o capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Então, a partir desse momento, eu entrego o microfone ao seu Antenor para que ele possa nos trazer o seu conhecimento. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre oração. Capítulo 27 é um dos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, até parecido com o capítulo 25, que é buscar e achareis, e o último, Pedi e obtereis. Depois temos o 28, que é a coleção de preces espíritas. Kardec aborda diversas comparações a respeito da oração, da prece, que nós vamos apreciar, como também auxiliado pelos benfeitores espirituais, como nós vamos, no final da nossa fala, ler na íntegra o que diz para nós Santo Agostinho a respeito da prece. Então o capítulo inicia falando sobre a qualidade da prece, que a prece deve ter qualidade. Sabemos que existem 3 objetivos principais a respeito da oração, que é pedir, louvar e agradecer. Quando nós estivermos mais amadurecidos, com certeza as nossas orações vão ser muito mais de agradecimento, de louvor, do que de pedir. Porque quanto pedir, Deus sabe das nossas necessidades. Nós vamos depois em seguida aqui fazer umas comparações do que está escrito nesse capítulo a respeito do pedir. Mas sabemos também que o pedir é sinônimo de humildade. É reconhecer a nossa pequenez, a nossa necessidade de amparo espiritual em nossa vida. Aliás, nós nada somos sem a providência divina. Sem Deus, não somos nada, nada em nossas vidas. Então recomendou Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Todos nós sabemos que Jesus sempre combateu a hipocrisia. A respeito da prece também nós sabemos que a nossa prece ela deve ser sincera, deve sair do íntimo da alma, porque a oração é a nossa ligação para com as energias espirituais de que tanto carecemos. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Esse fechar o nosso quarto é mais ou menos assim, não quer dizer que é só fechado lá no íntimo da casa que nós podemos orar. É fechar particularmente os nossos pensamentos a todas as coisas da vida mundana, do dia a dia,
para que possamos, no instante da oração, entrarmos em conexão com o nosso Pai Celestial. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Interessante também essa outra recomendação. E vemos que até nos dias de hoje, com certeza herdemos lá do paganismo, como existem muitas pessoas que julgam que é pela quantia de palavras, pela extensão de uma oração, que ela é ouvida, ou seja, repetir diversas vezes as mesmas frases. Jesus nos recomendou que não tem por que nós fazermos isso. E Jesus também, querendo nos ensinar como orar, ele ditou a prece ao Pai Nosso quando os discípulos pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E ele ditou esta prece tão curta, tão resumida, que em poucas palavras praticamente diz tudo o que precisamos para conversar com nosso Pai Celestial. É claro, no correr dos séculos, dos anos, talvez foi modificado algumas colocações, como nós escutemos de um pesquisador que, analisando lá nas origens da prece ao Pai Nosso, encontrou algumas frases diferentes. Por exemplo, quando nós pedimos assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele encontrou lá a frase seguinte, que o Cristo disse: parte do pão que nos cabe, dá-nos hoje. E vemos a nossa preocupação com o dia de amanhã, que às vezes oramos e dizemos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e sempre, já com aquele medo que amanhã não tenhamos o pão. No entanto, Jesus, que é o exemplo para todos nós, nos ensinou que não devemos preocupar-nos nós com o dia de amanhã, quando ensinou sobre as aves do céu que não semeiam, no entanto o Pai as alimenta. As ervas do campo, que também ninguém se vestiu igual a uma delas. E basta que olhemos uma folhagem bem linda para vermos e admirarmos a sabedoria divina. Quantas cores, quanta beleza existe na obra da criação divina. No final da prece ao Pai Nosso também, é preciso que nós ore quando fazemos a prece. É importante que nós não façamos assim, corrido, apenas maquinalmente falando. E acontece porque quando nós decoramos totalmente as frases, às vezes nós pronunciamos maquinalmente, que o nosso pensamento às vezes não está nem aí, não está acompanhando aquilo que nós dizemos. Nesse setor, é importante também nós aprendermos a fazer orações improvisadas. Quem de nós não tem capacidade de fazer uma oração improvisada? Lá na coletânea de preces espíritas, os benfeitores ditaram diversas preces para que nós tivéssemos um norte de mais ou menos como devemos nós dirigirmos a Deus. Mas sabemos que todos nós, cada um de nós, pode orar com nossas próprias palavras. Aí é aquilo que realmente está vibrando lá no íntimo da nossa alma para conversarmos com Deus. Tem uma frase no final da prece onde diz: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos nossos ofensores. Não nos deixes cairmos em tentações.
É interessante essa não cairmos em tentações. Sabemos que as tentações, elas são necessárias em nossa trajetória evolutiva. Que quando nós somos tentados, ali vem os testes para ver em que altura nós já estamos no processo evolutivo. Por exemplo, quando se fala em tentações, muitas pessoas entendem que é quando os obsessores vêm nos tentar. Mas não é apenas isso. Existe a tentação do sexo, da gula e da bebida e N tentações. E sabemos que pedimos para que nós não caia nessas tentações, quanto elas fazem parte da nossa caminhada e que temos que enfrentá-las e vencer a nós mesmos. Então a tentação da gula é bastante importante de nós vencermos, porque a maioria das doenças que nos afligem, às vezes, a gula, a nossa falta de usarmos o equilíbrio em tudo. Até é bastante comum se nós gostamos bastante de um alimento e ingerir em demasia, podemos às vezes até ficar inimigo daquele alimento. Eu falo com experiência própria que já aconteceu comigo. E às vezes ir anos para poder ingerir novamente aquele alimento. E então, a tentação do alimento, da gula, é bastante séria também. Inclusive está no capítulo 5 do Evangelho sobre as causas atuais das aflições, que a maioria dos males que nos afetam a nossa vida, que nos atingem, elas têm origem na encarnação presente. Só aqueles males, aquelas enfermidades que nós não encontramos razão nenhuma, explicação nenhuma, analisando as nossas atitudes, então elas fazem parte de encarnações pregressas, isto é, antes dessa presente encarnação. Jesus recomendou mais também, quando aprestardes para orar, se tiver qualquer coisa contra quem quer que seja, ide primeiro reconciliar-vos com o vosso adversário. Depois vem e faz a vossa oferenda a Deus. Isto é, quando nós vamos orar, nossa prece deve estar livre de qualquer ressentimento de mágoa, de ódio, de rancor, porque quando nós dirigimos a Deus, devemos deixar tudo de fora, abandonar se nós ainda não vencemos essas mazelas morais que ainda carregamos. No mínimo, no instante da oração, devemos esquecer para nós dirigirmos a Deus. Isto não quer dizer que as pessoas que julgam-se não aptas para se dirigir a Deus não devam de orar. Não, muito pelo contrário. Também deve se dirigir a Deus. Porque em seguida também aqui, Jesus propôs uma parábola. Porque Jesus ensinava através de parábolas. E a respeito da oração, para dar um ensinamento àquelas pessoas que julgavam-se superiores às demais, ele ditou a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, cheio de orgulho, orava em pé, com as mãos arrumadas para cima, mais ou menos nestes termos: obrigado, meu Deus, por eu não ser como esses homens, ladrões, pecadores, nem mesmo como esse publicano que está ao meu lado. Obrigado, meu Deus. Ao passo que o outro, que era publicano, um tanto desprezado pela maioria da sociedade na época, nem sequer levantava os olhos para cima, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, perdoai-me,
porque reconheço que sou um pecador. E diz a parábola lá, Jesus dizendo, que este voltou justificado para casa e o outro não. O outro orava cheio de orgulho, de prepotência, ao passo que o outro reconhecia a sua inferioridade e pedia a Deus clemência. Como todos nós devemos orar com humildade, porque precisamos do amparo espiritual. Daí prossegue nesse capítulo, recheado de instruções a respeito da oração. Vem sobre a eficácia da prece. A prece sempre tem efeitos desde que nós ore com sinceridade. Existem pessoas que julgam que não vale a pena orar. Muitos até costumam assim dizer daquilo que aprenderam no correr da vida, ou seja, que aprenderam nas próprias religiões, que a criatura tem duas alternativas. Se ela é má, ela vai para o inferno. Se ela é boa, vai para o paraíso. E de ambas as partes não precisa orar. Aquela que já está no paraíso, por que precisa de oração? A outra que já está condenada para sempre, por que orar por ela? Não tem sentido. Ao passo que no correr dos séculos, dos milênios, foi colocado nas religiões a outra parte, ou seja, aquela do meio. Por exemplo, nós temos um familiar que às vezes não é tão bom para merecer o céu, também não tão mal para ir para o lugar oposto. Então criou-se, segundo as religiões, o purgatório, que nós espíritas dizemos os umbrais, que é o lugar de sofrimento, onde aqueles espíritos ainda endividados vão purgar, vão sofrer no mundo espiritual, até se lembrarem de Deus, nosso Pai, de compreenderem que Deus é amor, é benevolência, é clemência. Então existem essas maneiras de entender a respeito da prece, mas ela sempre tem a sua eficácia e vale a pena nós orarmos. E segue nesse capítulo uma série de instruções a respeito da oração. Nós vamos tecer mais alguns comentários ainda, por exemplo, sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. Porque o Espiritismo é uma doutrina que veio nos ensinar em todos os sentidos. Aqui nos ensina como a prece é ouvida por Deus, nosso Pai, pelos benfeitores espirituais. Então ali faz umas comparações, por exemplo, hoje, graças a Deus, as tecnologias de informática está muito mais avançada, ao passo que há séculos anteriores, quando foi escrito tudo isso aqui, não existia ainda essa informática tão avançada para nós entrar em contato com o mundo todo, às vezes dentro de minutos, de segundos, podemos dizer. Mas a prece, segundo o nosso ensino aqui, ela vai muito mais longe ainda, porque é o pensamento que conduz ela. Então, quando nós pensamos firme em alguma coisa, quando nós dirigimos a um espírito evoluído, onde quer que ele esteja, pode estar a milhares de quilômetros,
Ele nos atende rapidamente, porque existe em todo o universo o fluido que transmite tudo isso, e é com uma rapidez incrível. Como também aprendemos, segundo nos ensina os benfeitores espirituais, o Cristo já anunciou, que Deus não está lá distante, Ele está junto de nós, Ele vibra em nós. É que nós ainda não fizemos despertar esse Deus que está dentro de nós. Nós somos luz, e disse o Cristo, brilhe a vossa luz. Então estamos nós todos a caminho de sermos seres iluminados. Nascemos para isso, nem que demore séculos ou milênios, mas é a nossa trajetória. Um dia brilhar realmente, porque segundo Jesus já nos iniciou, nos advertiu, nós somos luzes. E hoje, graças a Deus, estamos compreendendo cada vez mais e melhor. Então, a respeito da prece, fica muito claro essas comparações aqui a respeito do pensamento. E ainda fazendo a comparação que, por exemplo, a informática, através de nós encarnados, ela tem uma distância para alcançar, ao passo que do fluido universal, ela se estende ao infinito, onde quer que nós estejamos, e a doutrina nos ensina a compreendermos cada vez mais e melhor esse universo, como também com Jesus nós se enchemos de esperança, quando Jesus atribuiu Deus como Pai. Então todos nós somos herdeiros desse universo, porque somos irmãos de Jesus. Também nesse capítulo aqui tem diversas comparações a respeito da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E uma das atividades nas casas espíritas é encaminhar os espíritos sofredores para a luz. Essa é uma tarefa sagrada. É uma caridade também, mas é caridade muito mais para nós do que para ele. Porque para nós é um aprendizado contínuo. Porque nós vendo, principalmente aqueles que sofrem, como eles procederam na encarnação, o que encontraram depois da passagem daqui para lá. Então nós aprendemos com eles, ajudamos a eles e somos ajudados também. Então é muito importante a prece, primeiro de tudo porque quando nós oramos por alguém que já partiu, eles se sentem felizes porque estão sendo lembrados por nós. E quando nós esquecemos de orar por eles, embora eles nos visitem, porque é comum quando há um espírito familiar vir visitar os seus, quando ninguém pensa neles, eles se julgam, não que se ofendam com isso, mas se julgam um tanto constrangidos, porque estão esquecidos, nós não estamos lembrando deles e o quanto eles fizeram por nós. Que seria de nós também se não fossem nossos pais, nossos avós, nossos professores, aqueles que antecederam antes de nós, nossos médicos que nos deram saúde, e a todos, e a tudo. E nesse sentido é que nós deveríamos de orar muito mais, agradecendo do que pedindo. Depois, mais para o final do capítulo, tem duas mensagens de benfeitores espirituais, uma sobre maneira de orar e a outra a felicidade que a prece proporciona. A maneira de orar aqui tem diversas instruções, onde diz que todos vós orais,
mas quão poucos oram bem, quão poucos compreendem como é que funciona essa oração, como nós devemos dirigir a Deus. E daí faz diversas comparações ali, dizendo também que o desempenho das nossas atividades no dia a dia é uma oração constante a Deus, nosso Pai, a vida. E nesse sentido, então, as pessoas que labutam, que trabalham, que correm daqui para lá, que socorrem aqueles que necessitam, estão orando muito mais do que alguém que fica lá num convento, sem agir nada no mundo físico, e julgando que estão se tornando santos por estarem lá isolados do mundo. Não. Até tem uma frase do Evangelho que diz que quem se isola priva-se do melhor meio de praticar a caridade, de crescer, de evoluir. Então é no contato com as pessoas, é na família, é na sociedade que nós encontramos oportunidade de crescer, de vencer, de se educarmos, de aprimorarmos os nossos conhecimentos, nossos sentimentos, porque não é só de conhecimentos que nós conseguimos evoluir, é principalmente de sentimentos. E os sentimentos se adquirem na convivência com as pessoas, principalmente para com aquelas que mais necessitam. Então é nosso dever, como cristãos, darmos as mãos, vivermos unidos, auxiliando um ao outro. E quando se fala em caridade, não é só distribuir roupa ou alimento aos pobres. Esta é a caridade material, dever de todos nós. O próprio Cristo ensinou que é nosso dever repartir o pão. Aquele que tem já o supérfluo, auxiliar aquele que às vezes carece do necessário. E nesse sentido também nós vemos hoje quanta evolução no mundo em que nós estamos, quantas campanhas de solidariedade, de fraternidade existem nos caminhos da vida. Quanta união, quantas pessoas pensam no bem, agem no bem, e que falta às vezes lideranças nesses setores. Desde que alguém assuma a liderança, a diretriz, o povo está pronto para ajudar, para socorrer. Nós vamos ler na íntegra a felicidade que a prece proporciona. Então, quando nós realmente se dispomos a orar, aqui relata numas frases, quanta felicidade nós encontramos em nossa vida. Então diz a mensagem de Santo Agostinho. Sabemos que Santo Agostinho, considerado santo pela Igreja, ele foi um dos maiores filósofos na antiguidade. Viveu antes do século V, lá para o ano 300 e tanto, 400 e pouco, mas deixou uma marca extraordinária nessa existência. E hoje consideramos a respeito do Espiritismo no mundo um dos maiores divulgadores espiritualmente falando. Manifesta-se nos mais diversos lugares com seus conhecimentos, sua sabedoria, sua capacidade de orientar todos nós. Então diz o seguinte nessas frases aqui: vinde, vós que desejais crer, que ninguém é forçado a crer, enquanto a pessoa não desperta para a espiritualidade, porque espiritualidade é questão de maturidade para nós entender e aceitar. Enquanto a pessoa está ligada totalmente à matéria, às paixões mundanas,
Tem que deixar a pessoa que viva dessa maneira, que amadureça para um dia despertar para a realidade espiritual que somos todos nós. Os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vós outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vós desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece, ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na vossa folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, nebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que perpassavam pela alma. Ele ia morrer, mas para viver a eternidade na casa do Pai. Todos nós também temos a nossa cruz da vida terrena. Todos sofrem ainda porque o mundo ainda é de provas e expiações. Mas podemos, através da oração, aliviar o peso desta cruz, porque Jesus também ensinou a respeito da cruz da vida, quando ele estava carregando o madeiro nas costas e caiu, apareceu alguém, ajudou a levantar a cruz para o Cristo carregar. Assim também nós, nas nossas jornadas terrenas, sempre temos alguém que nos auxilia, como nós também devemos ser instrumentos do bem, auxiliando alguém que precisa mais do que nós. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos, através das nossas preces, sempre estarmos em contato com a espiritualidade, com tudo aquilo que é sagrado, para vencermos as nossas dificuldades de cada dia, que fazem parte dessa trajetória evolutiva. Se não encontrássemos dificuldades, não teríamos oportunidades de provar. E como esse mundo é ainda de provas, é nas dificuldades que nós irmos provando, vencendo, carregando, vivendo, até o dia que voltarmos para o plano espiritual. Muita paz para todos, são os nossos desejos da nossa fala na noite de hoje.
valores espirituais.